Capítulo 12. Aproximadamente naquele mesmo tempo, Herodes, o rei, pôs mãos à obra para maltratar alguns dos da congregação. Eliminou Tiago, irmão de João, pela espada. Ao ver que isso agradava aos judeus, prosseguiu em prender também Pedro. Acontecia que aqueles eram os dias dos pães não fermentados. E, segurando-o, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 turmas, de 4 soldados cada, para o guardarem, visto que pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Consequentemente, Pedro estava sendo guardado na prisão, mas a congregação fazia intensamente oração a Deus por ele. Então, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela noite Pedro estava dormindo amarrado com 2 cadeias, entre 2 soldados, e guardas diante da porta estavam guardando a prisão. Mas eis que o anjo de Jeová se pôs ao lado dele, e uma luz brilhou na cela da prisão. Batendo no lado de Pedro, acordou-o, dizendo: "Levanta-te depressa!" E as suas cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo disse-lhe: "Cinge-te e amarra as tuas sandálias." Ele fez isso. Finalmente, disse-lhe ele: "Põe a tua roupa exterior e vem seguir-me." E ele saiu e seguia-o, mas não sabia que era real aquilo que estava acontecendo por intermédio do anjo. De fato, supunha que estava tendo uma visão. Passando pela primeira sentinela e pela segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se lhes abriu por si mesmo. E, tendo saído, seguiam por uma rua, e imediatamente o anjo afastou-se dele. E Pedro, caindo em si, disse: "Agora sei realmente que Jeová enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus estava esperando." E, depois de considerar isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitos estavam ajuntados e orando. Quando bateu na porta do portão de entrada, uma serva de nome Rode veio atender à chamada. E, ao reconhecer a voz de Pedro, ela, cheio de alegria, não abriu o portão, mas correu para dentro e relatou que Pedro estava em pé diante do portão de entrada. Disseram-lhe: "Estás louca!" Mas ela persistia em asseverar fortemente que era assim. Eles começaram a dizer: "É o seu anjo!" Mas Pedro permanecia ali batendo. Quando abriram, viram-no e ficaram assombrados. Mas ele lhes fez sinal com a mão para que ficassem calados, e contou-lhes em pormenores como Jeová o tirou da prisão, e disse: "Relatai estas coisas a Tiago e aos irmãos." Com isto ele saiu e viajou para outro lugar. Pois bem, quando ficou dia, não foi pouca agitação entre os soldados quanto a que realmente tinha sido feito de Pedro. Herodes procurou-o diligentemente, e, não o achando, examinou os guardas e mandou que fossem levados à punição. E ele desceu de Jerusalém para Cesareia e passou ali algum tempo. Ele tinha então animosidade contra o povo de Tiro e de Sidom. Assim, de comum acordo, vieram ter com ele, e depois de persuadirem Blasto, que estava encarregado do quarto de dormir do rei, começaram a pedir termos de paz, porque o país deles estava sendo suprido de alimento pelo país do rei. Mas, em determinado dia, Herodes vestiu-se da roupa real, e se assentou na cadeira de juiz e começou a fazer-lhes um discurso público. O povo reunido, por sua vez, começou a gritar: "A voz de um Deus e não de homem!" O anjo de Jeová o golpeou instantaneamente, porque não deu a glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Mas a palavra de Jeová crescia e se espalhava. Quanto a Barnabé e Saulo, depois de terem executado plenamente a subministração de socorros em Jerusalém, voltaram e tomaram consigo João, cognominado Marcos.